Esses 3 períodos, esses 15 anos que o Vargas, sem ser eleito, governou o Brasil com mão de ferro. Getúlio Vargas, político gaúcho, que apareceu no meio das brigas entre as oligarquias gaúchas e ele conseguiu conciliar os dois grupos que disputavam a política gaúcha e conseguiu ser candidato de consenso. Dessa forma, Getúlio chega à presidência do estado do Rio Grande do Sul, conciliando o grupo do Assis Brasil com o grupo do Borges de Medeiros. Ele acaba chegando à presidência do Rio Grande do Sul. Convidado pelo presidente Washington Luiz, ele acaba assumindo uma das pastas do ministério do Washington Luiz. Depois, Getúlio Vargas lança-se na famosa campanha de 1930 a presidente. Diga-se de passagem, uma campanha tida como perdida. Perdida, sim. Lembre, vestibulando, que o presidente Washington Luiz, que estava desgastado perante a sua base de apoio, os grandes cafeicultores, desde a crise de 1929, aí vamos lembrar de outro assunto, de aulas anteriores, né? 1929, superprodução na economia americana, quebra da Bolsa de Valores, crise do capitalismo americano, crise no capitalismo mundial. O Brasil perde grande parte dos compradores do café brasileiro. Os cafeicultores paulistas pressionam o presidente Washington Luiz, ele tinha sua base política na oligarquia cafeira paulista, para comprar o café sem mercado e salvar os grandes cafeicultores. Mas o presidente Washington Luiz não aceita fazer isso. Heroicamente ou responsavelmente, fica a consciência de cada um tirar suas impressões, ele afirma que não vai quebrar o Brasil para salvar os seus aliados. Bem, desgastado, o presidente Washington Luiz vê nas eleições de 1930 a chance de se reaproximar dos seus antigos aliados. Para isso, ele rompe o rodízio da política do café com leite. Como Washington Luiz foi eleito por São Paulo, agora era a vez de um candidato eleito por Minas Gerais. E este candidato seria o deputado Antônio Carlos, governador de Minas Gerais e deputado depois, Antônio Carlos. Antônio Carlos, simplesmente, foi preterido. O Washington Luiz preferiu apoiar o governador de São Paulo, o doutor Júlio Prestes, assim se reaproximando do grupo dos cafeicultores paulistas, que eram a sua base eleitoral. Inconformado com o fim do sonho da presidência, Antônio Carlos lança uma chapa de oposição que ficará conhecida como Aliança Liberal. E aí ele vai estar de Minas Gerais. Surge então, gente, a candidatura de oposição o candidato oficial Júlio Prestes, candidato do PRP, Partido Republicano Progressista, que tinha como vice o governador da Bahia, Vital Oliveira. Bem, a chapa oficial, apoiada pelo presidente Washington Luiz, e aí eu vou voltar um pouquinho aqui à mesa, a chapa oficial vai ter o apoio de mais de 19 estados e da presidência da República. A chapa de oposição do Getúlio e do João Pessoa vai ter apoio apenas de 3 estados. Bem, numa época em que o apoio dos governadores decidia a eleição nos estados, o que vai acontecer
é que Getúlio perde a eleição para o Júlio Prestes. Mas, diante do assassinato, por outros motivos, do seu candidato a vice derrotado, João Pessoa, Getúlio deflagra um movimento, comove o país e deflagra um movimento revolucionário para depor o presidente, impedir a posse do futuro presidente eleito e assumir o poder. E aí, gente, mesmo perdendo a eleição, através de manobras políticas e tendo perdido a eleição de 30, Getúlio governará 15 anos o país, em 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Vamos novamente aqui à tela. Dentro desse contexto e desses 15 anos de domínio getulista, nós vamos encontrar uma transformação mundial que acaba atingindo o Brasil. Primeiro, nós vamos ter o surgimento dos estados totalitários fascistas na Europa. Nós vamos ter depois o mundo entrando na Segunda Guerra Mundial e o Getúlio acaba ficando praticamente isolado com a derrota das ditaduras fascistas. Getúlio, que desde o Estado Novo era um ditador nos moldes fascistas. Bem, em 1945, Getúlio é deposto. E aí voltamos novamente aqui à mesa, o professor Ronaldo está debatendo isso aqui comigo. Em 1945, Getúlio é deposto. E voltam às normalidades democráticas, né? Nos estados, os poderes são entregues aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, que vão conduzir a volta à normalidade democrática. No Rio Grande do Norte, por exemplo, teremos a primeira disputa política, em que disputavam o deputado e depois governador José Varela contra o intelectual, o desembargador Floriano Cavalcante, vencendo, como já disse, José Varela. Em todos os estados ocorreram eleições e, finalmente, ocorreram eleições também para a presidência da República. O vencedor foi um ex-aliado de Getúlio, que depois participou, inclusive, da sua derrubada. Mas vamos aqui adiante a mais uma questão. Eis aqui uma foto conhecida. E vamos a essa questão. Eleito presidente, inaugurou uma era de submissão aos Estados Unidos. Seu governo será marcado por alguns desastres. A ruína das reservas cambiais, a abertura das importações, a perseguição aos comunistas. Estamos falando de que presidente? Vamos voltar novamente aqui à mesa. Eu quero lembrar vocês que, após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos encontrar uma nova divisão política no mundo. De um lado estavam as potências, os países, para melhor dizer, perdão, os países socialistas liderados pela União Soviética. Do outro lado, teremos os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Esses dois blocos, tanto o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, quanto o bloco socialista liderado pela União Soviética, vão viver em constante atrito e disputando áreas de influência. E o Brasil era uma área de influência. É bom lembrar que a ideia do Getúlio era se manter no poder. E durante o Estado Novo, o país vai viver um surto de industrialização motivado pela substituição de importações e pelo acúmulo de reservas cambiais. Durante a guerra, a participação brasileira foi rentável para a economia brasileira quando nos se tornamos fornecedores de matérias-primas para americanos e ingleses. Com muitos dólares e libras estocados no Tesouro Nacional, Getúlio começou uma política inteligente de compra
de fábricas na Europa destruída que eram remontadas no Brasil. Assim, o Brasil teve um surto tecnológico e começou a desenvolver o seu parque industrial com mais intensidade. Isso incomodava os americanos, que derrubaram Getúlio não sozinhos, pressionaram parte dos políticos brasileiros e dos militares para interromper esse processo, esse surto de desenvolvimento nacionalista infligido pelo Getúlio. Getúlio é deposto e o novo presidente que assume alia-se ao bloco americano, mas alia-se numa posição de submissão. E nessa posição de submissão, ele vai caçar a sigla do Partido Comunista Brasileiro, que tinha inclusive o senador mais votado do Brasil, o nosso Cavaleiro da Esperança, o líder tenentista, o Luiz Carlos Prestes, que tinha deputados como o Jorge Amado, o Mário Lago e outras figuras importantes da vida cultural do país ou da vida política. Além de caçar o Partido Comunista, esse presidente, por se aliar aos Estados Unidos, vai deixar de lado a política de substituição de importações pela produção nacional. E ele vai arruinar as finanças com importação de brinquedos, automóveis, barbeadores, aparelhos de rádio, vitrolas, aparelhos de televisão e outros produtos que poderiam bem ser produzidos aqui. Voltando à questão rapidamente, que o tempo está acabando, vestibulando, nós vamos descobrir quem era esse presidente. Alternativa correta, letra B, o Marechal Eurico Dutra. Teve o seu governo marcado pelo congelamento de salários, ruína das reservas cambiais, perseguição aos comunistas e submissão aos Estados Unidos. Voltando aqui novamente na tela, vestibulando, hoje vimos com algumas questões um curto período da história do Brasil. Abordamos desde dos levantes comunistas, dos levantes tenentistas dos anos 20, passamos pelo levante comunista de 35, abordamos rapidamente um pouco do Vargas e vimos o primeiro governo pós-Vargas, o governo do Dutra. Vamos dar uma lida nisso aí, no nosso livro, e até a próxima. Ok, vestibulando? Continue aqui com a gente nos aulões do professor Luiz Carlos,